Estamos gravando já. A gente parou em petróleo, né? Não é isso? A gente falou. A gente comentou um pouquinho sobre as energias renováveis, né? A diferença, a matriz elétrica brasileira, a diferença das renováveis para as não renováveis no mundo. E agora a gente vai falar um pouco de petróleo. Como é que começa a história do petróleo no Brasil? A gente começa em 1953 com Getúlio Vargas, né? Que ele vai criar a Petrobras, né? E a Petrobras vai ser a única empresa que vai ser responsável tanto pela extração e quanto para a extração do petróleo e para a produção da gasolina, né, o trabalho que vai ter nesse petróleo. Então, vai ser um monopólio estatal, né, sobre o petróleo que a gente vai ter. Só a Petrobras que vai ser responsável e a Petrobras ela é até então do governo. Né? E em 1970, né, 80% do petróleo utilizado no Brasil ainda vinha de importação. Ou seja, mesmo depois desses 17 anos com a criação da Petrobras, a gente ainda tinha uma dependência muito forte da importação estrangeira, né, do petróleo. A gente precisava exportar praticamente tudo, né? 80% é basicamente tudo. Então a gente tinha esse grande problema, né, ao longo dos anos, que hoje, por exemplo, a gente é basicamente autossuficiente de petróleo, da nossa produção. E em 73 a gente vai ter a primeira crise mundial do petróleo, que os barris de petróleo, não vou lembrar agora o valor, mas era algo em torno de $3 o barril, ele passa para 9, ou seja, ele triplica de valor. É algo assim, ele cresce o preço dele cresce muito num pequeno margem de tempo, né? Então a gente tem a primeira crise do petróleo. E o que isso acontece, né? Tem vários fatores envolvidos, né, que ocorreram isso e várias consequências, mas o importante aqui para a gente é que isso vai alertar, né, o mundo todo, né, mas no caso do Brasil a gente vai começar a ter alguns programas, né, a favor, procurando outros tipos de energia, principalmente para substituir o petróleo, né, que no caso o petróleo é muito utilizado em carros, né, nas indústrias, com tratores, enfim, nos maquinários no geral. Então a gente vai procurar uma segunda opção, né, porque a gente não pode ficar dependente de um único tipo de energia, se essa energia pode acontecer uma crise, que nem aconteceu em 73, e depois tem um segundo que acontece em 76, eu acho, mas enfim. Então a gente vai ter esse programa procurando, né, e o nome do programa, né, Programa Governamental Pro Álcool, que aí sim o Brasil vai começar a investir em outros tipos de energias, e principalmente o álcool. Deixa eu ver aqui, eu tô... Tá certo. Continuamos. Aí depois, em 98, né, o Fernando Henrique ele vai dar o fim do monopólio estatal do petróleo. Né? Ele vai, o que é isso? Né? Ele vai vender 49% da Petrobras. Ou seja, aí a Petrobras, a partir de 1998, ela passa a ser público-privado, né, que a gente chama. Ela é 51% do Estado e 49% privado. Ou seja, o Estado, né, ainda tem controle da Petrobras, porque 51% pertence ao Estado, mas a gente abre mão, né, de 49% e distribui para o capital privado. Tem os seus prós e seus contras, né, mas principalmente contras, na minha opinião. Do petróleo, né? Como é que funciona o petróleo no Brasil? A gente tem as jazidas de petróleo, principalmente as nossas jazidas de petróleo são na nossa costa litorânea, né, no mar. E principalmente hoje, acho que todo mundo já sabe, né, tem o pré-sal, né? A gente tem a descoberta do pré-sal em 2007, ou seja, bem recente. Mas mesmo assim, antes da descoberta, a gente percebe que no desenhozinho, ó, a gente tem um oceano, né, em azul. Aí depois do oceano a gente tem um pós-sal, né? Antes de 2007 a gente já extraía o petróleo do pós-sal. Só que em 2007, com os estudos, enfim, a gente vai descobrir o pré-sal, que vem depois do sal. A gente tem a camada de sal entre o pós-sal e o pré-sal, e a gente tem a descoberta do pré-sal. O grande problema, eu lembro até na época, o povo falava que não valia a pena extrair. Por isso, realmente, na época não valia, porque a gente não tinha tecnologia, nem a gente, nem em nenhum lugar do mundo. E, na verdade, até hoje, nenhum lugar do mundo tem essa tecnologia para fazer essa extração, para perfurar essa camada de sal. É o Brasil, melhor dizendo, a Petrobras, até a última vez que eu vi era a única que tinha. Né? Se outra empresa já possui essa tecnologia, bem recente, coisa dos últimos 3, 4 anos para cá. Mas enfim, durante muito tempo, eu acredito que até hoje a Petrobras era a única capaz, né? Ela desenvolveu essa tecnologia própria
para poder fazer essa perfuração da camada de sal para chegar até o pré-sal, né? O pré-sal, diferente do pós-sal, ele vai ter um petróleo muito mais rico, ele é muito menos impuro, talvez seja a melhor palavra. Acho que a pureza dele é maior, né? Primeiro por ele estar numa camada mais baixa, então menos formas dele se contaminar com outros tipos de rochas, enfim. E também ele já está ali há mais tempo, né? Ele está, por estar numa camada mais embaixo, ele está há mais tempo ali paradinho do que as camadas mais superiores. Se a gente observar também que é interessante, né? A camada de sal, a gente vê aqui que o pós-sal acaba a 3.000 metros debaixo do nível do mar, né? Começa aqui no nível do mar zero, 2.000 metros no nível do oceano, depois 3.000 metros, e a camada de sal 5.000 metros, ou seja, são 2.000 metros, são 2 quilômetros de camada de sal, ou seja, é muita coisa. É um blocão de sal mesmo. Deixa eu desligar esse WhatsApp. E com essa descoberta, né, que ó, tem uns pontos importantes, né, a maior descoberta histórica brasileira, né, até hoje, a gente não descobriu nada maior ou tão grande quanto. A gente, na época, a gente era o ranking de reserva, a gente era o 17º, o maior reserva do mundo, e com essa descoberta a gente vai entre o 12º e o 10º, ou seja, a gente ganha aí pelo menos 5 rankings, ou seja, muita coisa. Essa descoberta foi muito valiosa para o Brasil, até hoje ainda é, né, uma grande quantidade de petróleo que a gente tem para fazer a extração. Aí tem, né, que é muito profundo e o custo operacional até então era muito alto, hoje com toda a tecnologia que a gente criou, o custo está muito mais barato. Toda tecnologia que a gente cria nova, gente, o custo dela é muito caro, né, porque ela é nova, não entende muito bem, não existem fábricas para produzir o que essa tecnologia oferece, por exemplo, vai ver que precisa de uma broca específica para furar a camada do sal. E nenhuma fábrica produz essa broca, ou seja, é muito caro, né? Você tem que pedir chama, quando você pede especificamente para produção. Então, toda tecnologia nova ela tem um custeio muito caro. Ao longo dos anos, essa tecnologia ela vai barateando, né? Por exemplo, a TV. Há muitos anos atrás, se perguntar para os seus avós, quem tinha TV era uma em casa. Hoje em dia, por mais que para algumas pessoas ainda seja difícil ter TV, então é fácil se você quiser colocar 3 TV em casa. Você entrar no site de usados e você encontra a TV por 100, 200 reais. Ou seja, é possível, muito mais possível do que antigamente. Porque a tecnologia já é antiga, todo mundo já produz. Também já existe no mercado há muito tempo, então tem as peças sobressalentes, as peças velhas. Enfim. João, que deve ser um pedação de diamante para furar a expressão. Provavelmente eles devem usar bloco de diamante, né? Bloco de diamante, teoricamente, até onde eu sei, é a mais resistente, né? Então, provavelmente, mas não vou dar certeza não, mas provavelmente. Aí, pra quem não sabe onde que tá aí, né? Eu não encontrei nenhuma foto em português, mas tá escrito a Bacia de Santos, né? Santos, né? Basin, provavelmente, né? Bacia. Ela fica aqui, né? Ela fica fica numa triangulação ali, vamos dizer. Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro. É onde está o nosso pré-sal. O pós-sal, a grande quantidade de pós-sal está na Baía de Campos. Ela vai ficar mais pra cá, não faz muita diferença. E o pré-sal, onde tem a maior quantidade, vai ser na Baía de Santos. Vocês estão vendo essa cachorrada latir aí, gente? Incomoda vocês? Eu posso embrulhar nesse peixe. Deixa eu fechar a coisa desse peixe. Tá ouvindo? Eu fechei a janela, vamos ver se melhora. Né? Olha o cachorro o dia inteiro latindo. Nossa, não. Cachorro chato. O Ramon perguntou qual máquina eles usam para chegar até a camada de pressão. O nome da máquina é uma perfuradeira, né? Gigantesca, né? Mas você nunca viu aquelas. Como é que fala? As fotos das plataformas. A plataforma de extração. Fica no meio do mar, essas plataformas gigantescas. Fica no meio do mar. Aí provavelmente tem uma broca em algum lugar. Achava que era no meio, mas não tem aqui, enfim.
A broca fura e vai escavando. Aí depois de furar, já tem uma fotinha aqui, ó. Depois eles fazem. Mas aqui não é muito bom. Enfim, depois que eles furam, tem um buraco, eles colocam um cano, né? E o cano suga. Bem simplificando, né? Mas agora o material que eles usam especificamente é uma broca para furar a camada de sal. Será que a gente acha isso? Eu, sinceramente, nunca vi. Enfim, tem que pesquisar direito. Eu posso dar uma olhadinha melhor pra você. Mas é uma furadeira gigantesca, né? Uma mega furadeira. Tá, continuar. Então aí fica aí, né? O que, que a gente tem de bom aqui? Em outubro de 2018, a Bacia de Santos era a maior produtora brasileira, tanto de petróleo quanto de gás natural, com uma produção diária de, respectivamente, 1,303 milhões de barris de óleo e 59,24 milhões de metros cúbicos de gás, totalizando 1.675 milhões de barris de óleos equivalente. Essa é uma curiosidade, né? A Baía de Santos, em outubro de. Até hoje, na verdade, né? Ela era a maior produtora de petróleo do Brasil. Eu falei com vocês na última aula, né? E na verdade eu vou até falar um pouco mais na frente, então eu vou deixar que a gente produz o gás natural, ele tem algumas formas, né, de produção, mas uma das principais, né, e mais importantes, o gás natural ele sempre vai ficar acumulado nas jazidas de petróleo, né? Você vai ter uma camada de petróleo e acima dessa camada de petróleo, né, a gente vai ter uma camada desse gás natural proveniente desse petróleo, né? Petróleo a gente sabe que é a decomposição de vários animais, né? A gente gosta de dizer dos dinossauros, né? Uma forma mais clara de dizer, mas na verdade são de vários, tantos animais como micro-organismos, né? Em geral. É a decomposição de todos esses seres vivos ao longo de bilhões de anos. E essa decomposição, ela acaba expelindo gás, né? E como ela está abaixo da Terra, ela está dentro da Terra, né? Ela está várias camadas compactadas, compactam ela, esse gás não consegue sair, né? Então esse gás fica ali na, a gente vai ver melhorzinho pra frente, né? Mas, resumindo. Um gráfico aqui, né, mostrando as maiores reservas de petróleo provadas, né? Ou seja, pode existir alguma, que nem a gente em 2000 e, quanto foi? 2007 a gente descobriu o pré-sal, pode ser que alguém descubra alguma aí. Meio difícil, né? Mas pode existir alguma. Acho que mesmo se descobrir não vai mudar esse gráfico, não. Mas enfim, são as maiores reservas provadas. A primeira a gente tem a Venezuela, acho que todo mundo está ciente disso, né? Principalmente por causa dos últimos acontecimentos dos últimos. A gente está em 2021, dos últimos 4, 3 anos, né, que acontece na Venezuela. Muitos problemas políticos envolvidos ali, né, principalmente por causa do petróleo. É a maior reserva do mundo de petróleo. Depois a gente tem, e a maior, assim, tirando a Arábia Saudita, depois tem quase o dobro do Canadá. Então é bastante, né? Segundo, a gente tem a Arábia Saudita, depois o Canadá, depois o Irã, Iraque, Rússia, Kuwait, blá, 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 e o Brasil, que a gente encontra em décimo. Olha o pouquinho que a gente tem. A gente tem 12,8, sei o quê, bilhões de barris em reserva. Ou seja, a gente tem bastante, mas em comparação, e a gente ainda é o décimo na lista, mas em comparação aos outros, né? Ou seja, só da Líbia a gente tem quase 4 vezes, né, menos que o país antecessor ao nosso. A Venezuela tem o quê? 30, não, dá umas 27 vezes menos. Então, assim, a diferença é bastante gritante. Né? E para que se usa esse gás natural? O Vivian, nossa, Vivian, Vivian, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre gás natural, tá? O João falou para fazer feijão, realmente serve também para fazer feijão. Mas como ele é só para isso? Não, eu vou falar daqui a pouco. Depois do petróleo, eu vou falar do carvão, depois eu vou falar do gás natural. A gente vai chegar lá, tá? Só um pouquinho. Então, tá. Aí, isso aqui são as maiores reservas, né? E aqui a gente tem os maiores produtores. Olha só, os Estados Unidos ele nem aparece aqui nas maiores reservas. Cadê os Estados Unidos? Não. E ele é o maior produtor de petróleo do mundo. Em seguida, depois vem a Arábia Saudita, né? Ela é a segunda maior reserva, o segundo maior produtor. Depois a Rússia, Irã, Canadá, Iraque, blá, 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 e o Brasil encontra isso em décimo de novo. Aí como que os Estados Unidos tem essa maior produção, né? Se ele não tem essa reserva? Primeiro, é pouco, né? Mas ele compra
compra ou não compra, né? Isso é um debate para outras aulas, mas enfim, ele consegue, né, arrecada petróleo bruto, né, aí tem a produção, e também através do xisto, né, que a gente viu, principalmente hoje em dia por causa do xisto, que a gente viu no começo dessa aula, 2 semanas atrás. O xisto vai ser um mineral, deixa eu ver se eu mostro para vocês. Xisto, é muito diferente, é um mineral, uma pedra, né, uma rocha, que através dessa rocha a gente vai, eles conseguem, né, eles conseguem extrair acho que o nome certo seria óleo, talvez, enfim, eles conseguem extrair um elemento ali que com isso eles conseguem fazer a produção do petróleo através do xisto. Eles são, acredito eu, hoje ainda com certeza o maior produtor através dessa técnica, mas eu acho que eles são eles que dominam, na verdade. Se tem outros países que estão fazendo isso, eles estão começando agora, que tem uma produção que faça algum sentido a produção, não é? Uma produção relevante é só os Estados Unidos que tem através do xisto. Não é com a pedra, né? A gente viu nas últimas aulas, né? A rocha. O que é a rocha? Né? A rocha nada mais é do que um conglomerado de várias rochas, de vários materiais. Ou seja, por exemplo, até o próprio mercúrio. O mercúrio é líquido no estado natural. O mercúrio, você encontra o mercúrio nas rochas. Você vai você não encontra, não existe piscinas de mercúrios no mundo. Assim como não existe piscinas de petróleo ao ar livre, né? Eles vão estar geralmente embaixo da terra, mas no exemplo que eu estava dando, o mercúrio, assim como a extração que faz no xisto, são pequenas partes ali na rocha, você não consegue extrair numa rocha do tamanho da sua mão algo significante, né? Você tem que pegar uma rocha gigantesca e vai extraindo de pouquinho a pouquinho, com toda a técnica, eu sinceramente não sei como é que eles fazem. Tem alguma máquina que quebra essas pedras, depois separa esse óleo, ou no caso do mercúrio, e com isso você consegue extrair isso. Não é como se você não pega a pedra, amassa ela, vai sair um líquido dela. Né? São poucas coisinhas. Geralmente elas podem estar misturadas com outros elementos e por ela estar misturada com os outros elementos, ela fica no estado sólido, né? Aí só depois da separação desse elemento, se você tira esse elemento enfim, aí você consegue colocá-lo no estado líquido, né? No estado natural. Enfim, não é assim, você pegou a pedra, espremeu, saiu o óleo, né? É um pouco mais complexo do que isso. Mas, enfim, a extração vem através dessa rocha. Entendeu, João? Não é uma pedrinha pequena, é tipo uma pedra do tamanho de um prédio. Você consegue extrair alguma coisa. Enfim, continuar. E aqui tem os maiores consumidores. Olha só, os Estados Unidos é o maior consumidor, né? Por mais que não seja o maior, teoricamente, né, se a gente parar para pensar, teria que ser o mais populoso, né? Mas os Estados Unidos ele é o terceiro, né? Então tá ali. Mas porque os Estados Unidos também, a economia dele a maior economia do mundo, né? Então fica mais fácil das pessoas terem acesso a carro. Também a indústria também lá utiliza bastante. Enfim, os Estados Unidos primeiro, depois aí sim vem os maiores países, né? A China e depois a Índia. E olha só a diferença, né? Tanto dos Estados Unidos e da China, mas principalmente dos Estados Unidos para o terceiro, quarto, enfim, os outros, né? Os Estados Unidos, isso é em 1.000 barris por dia. Quase 20 mil barris por dia. Já a Índia, que é o país mais populoso do mundo, utiliza apenas 4.000 barris por dia. Né? Isso é devido principalmente por causa da indústria, né? Também carro, talvez, né? Mas acho que é mais por causa da indústria, né? Talvez por carro também, os Estados Unidos adoram aqueles caminhões gigantes que andam uma pessoa só, o que consomem toneladas de gasolina. Já os indianos, se a gente vê fotos dos indianos, aqueles carrinhos teco-teco pequenininho que cabe 4 pessoas, eles colocam 7. Nas suas devidas proporções também ajuda, né? Mas é principalmente por causa da indústria. E depois a gente tem a Arábia Saudita, a Rússia e o Brasil. O Brasil é o sétimo. E o Brasil ele é o quinto mais populoso, então tá bom, acho que mas tá bom na utilização. Né? Ele é o quinto mais populoso e o sétimo que mais consome. Não está consumindo tanto. Né? O petróleo tem um problema, né? Que o petróleo ele emite gases de efeito estufa, né? Então não é muito bom ficar em primeiro. Né? Agora a gente vai falar do carvão mineral, né? O que é o carvão mineral? O carvão mineral é um combustível fóssil muito usado atualmente nas siderúrgicas e usinas termoelétricas para a produção de energia. É um recurso natural não renovável, né? Originado de restos de plantas ao longo de milhões de anos. Ou seja, são plantas que é o mesmo processo do petróleo, né? As plantas ficaram acumuladas em um determinado lugar, várias camadas fizeram uma pressão ali sobre ela, e depois de milhões de anos ela acabou se tornando
essa, essa rochinha bonitinha aí. Não confundir esse carvão com o carvão que a gente usa no churrasco, viu, gente? O carvão do churrasco é um carvão vegetal, que ele é feito através de madeira mesmo. Você pega a madeira, tem um processo específico da queima dessa madeira, não é para torrar ela toda, né? Enfim, você queima ela na temperatura certa, nas qualidades de ambiente certas, e aí sim você produz o carvão vegetal. O carvão mineral a gente não consegue produzir, né? Ele é um processo, um resultado de um processo de milhões de anos, mas ele é muito mais forte do que o carvão vegetal. Tanto que com a descoberta, né, do carvão mineral e a sua capacidade, né, que vai ser o principal responsável pela Revolução Industrial, né, que foi tá escrito aqui, do século XVIII ao século XIX, até com o advento, né, não o advento, né, mas com a descoberta, assim, né, o quão bom que o carvão era para você queimar e trair a energia dele, que se tem é que ele é o principal responsável, né, vamos dizer assim, é o principal responsável pela Revolução Industrial, né? Ele que foi o combustível principal da Revolução Industrial das indústrias, né? Desse período durante muito tempo. É só para eu deixar que ele é uma rocha sedimentar, não precisa não saber disso, e ele vem da era Paleozoica também. Blá blá blá, área Paleozoica, esses termos. Eu vou falar desses trem de era com você só no final das nossas aulas, porque é uma coisa muito importante. Não, nem cai, né? Mas é só pra você saber. Mas enfim, não precisa se atentar muito a isso agora, não. E aqui no Brasil, nossas maiores reservas ficam no sul, principalmente em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Só que Santa Catarina, a gente vai ter vai ser a sua principal característica vai ser a qualidade, e no Rio Grande do Sul vai ser a quantidade, né? Então, sabe, aqui a gente está em Santa Catarina, aqui no mapinha, né? Esse aqui vai ser a melhor qualidade, Santa Catarina, e no Rio Grande do Sul a gente tem a maior quantidade. E é conhecido, né, toda essa mancha rosa aqui, é cinturão carbonífero. Basicamente a gente só tem carvão ali. Tem carvão em outros lugares, mas não extrai a pontos relevantes, não. Vai ser só no sul mesmo. Calma, a gente tem coisas aqui. Professor, a Coreia do Norte não aparece nenhum desses como primeiro. Qual energias eles utilizam? Verdade, é algo a se pensar. Que tipo de energias eles usam? Que tipo de energia a Coreia do Norte usa? Né? Sabe que eu não sei. Eles não aparecem ali, porque primeiro que eles não têm uma reserva muito grande, né? Eles não produzem muito também. E eles não consomem muito, eles são um país muito pequeno, gente. O Japão, por exemplo, apesar do Japão ser pequeno, ele está aparecendo aqui, o Japão tem uma indústria gigantesca, né? O Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, ele vai se industrializar e ele, até a década de 90 ali, ele vai ser uma das principais economias de indústrias do mundo, né? Hoje a China já passou ele, enfim, os Estados Unidos sempre foi na frente dele, mas o Japão sempre estava ali, no, acho que terceiro, segundo. Hoje a China já passa ele. Mas o Coreia do Norte ela é muito pequenininha e ela não é industrializada. A Coreia do Norte, pelo seu sistema socialista, né? Vou colocar entre aspas, porque não é muito bem socialista aquilo, não. Mas, enfim, ela não é industrializada. A Coreia do Sul, por exemplo, já aparece que a Coreia do Sul é industrializada. Tem. Deixa eu ver, só a diferença aqui, ó. A gente vê uma foto da Coreia do Sul. Olha isso aqui. Que gasta energia pra cacete. Então eles precisam tanto produzir quanto consumir, né? A gente coloca a Coreia do Norte. Os caras parecem que vivem no século. Enfim, tem seus pontos, não cabe agora. Cadê a cidade? Cidade. Tá vendo? Não tem luz. A noite deve estar tudo apagado. Aí, ó, você vê aqui, ó, o mapa aqui da luz. Olha a noite. Essa aqui é a Coreia do Sul. Olha o tanto de energia que eles gastam. Coreia do Norte. Não tem luz nenhuma. Eles não têm que consumir energia. Eles não são industrializados. Eles não têm essa cultura de sair, de festa, vida noturna. Provavelmente deve estar todo mundo dormindo à noite. Então, eles não têm essa produção muito grande de energia. Agora, qual energia especificamente eles utilizam? Eu não conheço nenhuma. Eles provavelmente devem produzir a própria energia, mas lá não tem muito rio, então não é hidrelétrica. Eles não têm.
Petróleo. Sinceramente, eu não sei qual especificamente eles utilizam. Eu posso olhar para você depois eu te falo, mas especificamente qual eles utilizam, eu não tenho a mínima ideia. Porque a reserva se concentra mais na região sul? Como assim? Eu não entendi, Ramon. Porque a reserva? Que reserva? Reserva de petróleo? Mas a Coreia do Sul não tem reserva grande de petróleo, não, gente. O último gráfico que a gente viu, os maiores consumidores. A Coreia do Sul parece um pisca-pisca de gente. Tem piores, né? Hong Kong. Acho que na China ali, Hong Kong, Pequim, acho que deve ser mais iluminado que a Seul, né? Que é a capital da Coreia do Sul. Mas é a mesma coisa. Os asiáticos ali, principalmente os asiáticos de países mais desenvolvidos. Hong Kong, Pequim, Seul. Tailândia também. Qual que é a capital da Tailândia? Tem na Tailândia, Bangladesh, essas cidades muito grandes ali dessas regiões são bem iluminadas. Com aquele doido psicopata no poder, não pode esperar nem a luz à noite, misericórdia. Ah, tá, você tá falando no Brasil, Ramon. Porque a reserva se concentra na região sul. Ah, tá, a reserva você fala de carvão, ok. Bem, como a gente viu, o carvão mineral ele é feito através da biodegradação, principalmente de recursos naturais, né? De plantas, enfim. Por que se concentra aqui? Bem, tem vários fatores que a gente poderia utilizar, né? Mas principalmente por causa. Não é porque ele está no sul, mas é mais relacionado à condição do terreno deles. O sul, qual que é. Né? Segunda é difícil que vocês fazem. O sul, ele vai ter uma concentração muito grande de planalto, planície. Então, isso já favorece não vai ter deslocamento muito abrupto das rochas nos milhões de anos. A gente está falando milhões de anos aqui. Então, porque quando você tem regiões muito montanhosas, vai ter uma erosão muito grande, vai ter uma, um transporte de materiais ao longo de muitos anos muito mais fácil. Principalmente com a sua altitude, por causa da erosão, enfim. No Planalto Paulista isso não acontece com tanta frequência. Então, pode ter acumulado em outras regiões, mas por essa erosão ser menor no sul, esse acúmulo ele conseguiu se perpetuar por mais tempo. Outro fator também que pode ser. Deixa eu pensar. O bioma que tinha na época, há milhões de anos, o sul poderia ter um bioma favorável para esse tipo de. Ele tinha um bioma gigantesco de várias plantas, e aí depois teve um soterramento dessas plantas, e que não se mexeu nesse soterramento, e que se perdurou durante milhões de anos. Aí com isso a produção do carvão, né? Enfim, tem que olhar especificamente o porquê, é difícil. Pode ter milhões de motivos, né? Mas não é porque ele está no sul. Por causa do clima. Por causa do clima não é. É por causa da posição geográfica dele, mas é mais no sentido do que ele tinha milhões de anos atrás, principalmente por causa do solo e das rochas. E também do bioma. É mais referido nesse sentido do que no clima. O clima não consigo imaginar nada porque o clima ia ter alguma relevância. Mas não. Agora sim, o gás natural, que é qual que foi a pergunta específica da Vivian? Que usa, né? Que você tinha contado. Vamos lá, vamos primeiro falar, né, o que é o gás natural. Gente, eu tô falando das mais importantes aqui no Brasil, né? Acho que não cheguei a comentar, né? Que é o petróleo, o carvão mineral e o gás natural por enquanto. Acho que é só. Aqui. Não, depois a gente vai falar da nuclear. São as mais importantes para o Brasil. A gente já viu outras, né, nas últimas aulas. Enfim, o gás natural, né? A gente tem duas formas de obter o gás natural, né? Vamos lá, da primeira. O gás natural é um composto que pode ser obtido através de jazidas ou de queima de biomassa, O gás natural é composto por uma mistura de hidrocarbonetos leves, metano, etano, propano, butano e outros gases em menos proporções, que submetido a temperaturas ambientes e pressões atmosféricas permanece no seu estado gasoso. Ou seja, que nem eu falei, no primeiro momento, que eu falei antes, né, que a gente tem o gás natural proveniente das jazidas de petróleo, né? Eu vou fazer um desenhozinho, acho que eu já fiz o desenho várias vezes com vocês, mas vou fazer de novo. A primeira antes
Vou começar aqui, acho que não chega a comentar, né? Como é que surgiu o pré-sal, né, gente? Eu esqueci desse ponto com vocês. Aqui é o mar, né? Dá pra ver, né? A rocha, a montanha em marrom e o mar aqui. Eu acho que eu já comentei com vocês, né? A gente vai ter a erosão, né? Por qualquer motivo que seja. Esse material ele vai ser levado para os pontos mais baixos, né? E quando ele chega aqui no mar, ele vai ser depositado aqui no mar, né? E a gente sabe que as nossas rochas, elas são, na sua grande maioria, elas são salgadas. Se você pegar um pedaço de rocha e dar uma lambida nela, você vai sentir um pouquinho de sal. Tem algumas que você vai sentir mais do que outras. Enfim, eu acho que eu comentei isso com vocês, né? No primeiro momento, se você mistura um sal no copo d'água, você vai conseguir dissolver, mas se você coloca muito sal, vai ter uma reserva embaixo. Ou seja, o nosso mar ele é salgado por causa desse transporte das rochas para o mar, né? Por isso que ele é salgado, porque ele tem muitos sais minerais vindos ao longo de milhões de anos das costas, né, litorâneas, enfim, das rochas que estavam na superfície. E depois de milhões de anos, como esse sal não podia ser mais dissolvido, né, nessa água, ele vai acabar se depositando aos fundos. É daí que, e como ele deposita, antes dele depositar, podia ter vida marítima aqui, né? Podia ter um peixe, ou podia ter um animal que morreu no mar e ele caiu aqui, enfim. Aí vai ter a deposição desses animais, e depois vai ter a deposição do, desses materiais, dessas rochas, né, erodidas para cá, e depois vai ter outros animais que vão ser decompostos, eles vão cair aqui nesse lugar, depois eles vão ser compactados, aí depois vai ter mais rocha, enfim, aí por aí vai. Aí por isso que a gente viu lá, né, a gente viu que a gente tem a camada do pós-sal, que é a primeira, e depois a gente tem a camada, a camada de sal, depois a gente tem a camada do pós-sal, né? É mais ou menos isso que aconteceu, né? Só para vocês terem uma noção de como é que foi os processos. Enfim, aí continuando. Aí, quando tem a decomposição desses materiais, a gente sabe que tudo que decompõe vai emitir um gás, né? Se você, é o próprio ser humano, se você deixar o ser humano parado ali, ele morrendo, vai emitir um gás. Mas como esse gás ele vai ser emitido com uma profundidade muito baixa, vai ter uma camada de teto, né, vamos dizer assim, acima dele, ele não vai conseguir passar, ele não vai conseguir sair dali, então ele vai ficar todo acumulado aqui. Então, além do petróleo, que é em preto, a gente vai ter essa camada de gás nas jazidas, né? Aí por isso tem que ter todo um cuidado, né? Quando você extrai, principalmente às vezes, não sei, vocês já viram, né? Toda a plataforma de extração de petróleo, quando aquele fogo que sai queimando, não está queimando o petróleo, está queimando é o gás. Aquilo ali é a queima do gás. Se você não fizer direitinho, aquele gás pode sair de qualquer jeito, pode acabar explodindo, acontecendo um acidente. Então por isso tem a queima daquele gás. É aquilo que acontece. Aí, e outra forma também da gente consumir, a gente produzir, né, essa aqui já é de produção, é através dos aterros sanitários, né? A gente vai falar de aterros sanitários mais quando a gente tratar da questão do lixo, mas enfim, um aterro sanitário, quando ele é bem feito, ele é feito dessa forma, ele é feito em camadas, né? Você coloca o lixo aqui, né? Aí você tem todo o processo mais certinho, depois a gente vai ver mais pra frente, né? Para esse lixo, ele não, o chorume, né, que ele acaba produzindo, não sair e não sair para a superfície, para as camadas do solo da terra, e chegando nessas camadas ele pode atingir tanto aquíferos quanto bacia hidrográfica, ele pode atingir os recursos hídricos, né, as águas. Então tem todo um processo para você revestir as camadas, os lados, para esse chorume não sair, mas enfim. Você faz essa compactação do lixo, e esse lixo, ao longo de alguns anos, ele vai começar a se decompor, e essa decomposição vai produzir o gás, né? Que nem da mesma forma do petróleo, mas o petróleo é uma referência de milhões de anos, o lixo é um pouquinho mais rápido. Um pouquinho não, né? Muito mais rápido, né? Uma coisa é milhões, outra coisa é coisa de, sei lá, acho que 2, 5 anos, enfim. Aí esse gás ele vai começar, através da composição desses nutrientes, desses materiais, vai ter essa produção de gás, aí a gente vai colocar um caninho aqui, né, para ter a captação, né, tubo de captação, né. Esse tubo vai captar esse gás que vai ser transportado aqui para qualquer sistema que seja para ter tratamento desse gás. Então essas são as duas formas de produção de gás. Na verdade, uma não é muito produção, né, é mais a extração, e a outra sim é mais na visão de produção. Não tem um lugar no mundo em que tem um buraco pegando fogo até hoje, porque tem um gás vazando há muitos anos. Eu não conheço não, mas provavelmente pode ser que exista. Que tem uma reserva de gás gigantesca. Pode ser.
As as nossas plataformas ficam queimando gás o dia inteiro, não sei quantos anos. É possível, mas eu desconheço. Não tem nada a ver com petróleo, prof, mas como você falou da queima do gás, lembrei aqui. O que eles queimam na estação de esgoto. Não, peraí. Não tem nada a ver com petróleo, professor. Mas como você falou da queima do gás, lembrei aqui. O que eles queimam na estação de esgoto? Tem uma estação na Copasa perto da minha casa e sempre tem um foguinho saindo de um cano de cimento. Você sabe me falar o que é? Eles apelidaram de Portal do Inferno. Eu acho que eu já ouvi esse nome, mas eu realmente não conheço. Então, Emanuel, aquele esquema no esgoto, o esgoto, as nossas. Eu tô chutando aqui, mas as nossas fezes elas contêm gases, né? Então, no acúmulo delas, ainda mais no esgoto, que o esgoto é um trem fechadinho, né? Então, o gás, quando o gás espalha, se você pegar um botijão de gás e abrir ele num lugar aberto, não acontece nada, né? Problemas na sua cozinha, né? Que ele vai se acumulando ali naquele pequeno espaço que ele não vai conseguir sair. Então, provavelmente deve ter um acúmulo de gás por inúmeros fatores dentro dos canos, dentro das tubulações de esgoto, que se você deixar liberar de qualquer maneira, se libera muito rápido, muito forte, pode pegar uma faísca, um circuito eletrônico ali e acabar queimando e explodindo. Né? Então, por isso eles queimam, eles fazem essa queima com certeza por causa do acúmulo de gases que tem nas tubulações de esgoto. Agora, como que esses gases se acumulam ali? Né? Através de fezes, com decomposição também, né? Ratos, bichos que morrem ali acabam se decompondo. Então vai tendo um acúmulo. Né? Tamanho de cidade. A gente olhar o tamanho da cidade de Belo Horizonte, ela é gigantesca. Então, o sistema de esgoto é tão quanto gigante que nem a cidade. Então, é muito grande. Então, vai ter um acúmulo de gases nesses lugares, com certeza. Mas eu posso olhar melhor também, mas com certeza é isso. Continuando, aqui para a gente ver né, a energia de gás, como eu falei, né, ela é proveniente do soterramento de material orgânico, seja ela no petróleo, que a gente tem de milhões de anos, ou que a gente produz né, através dos aterros sanitários. Tem uns exemplos aqui, né? A gente tem o pré-sal e o pós-sal, a gente também tem na Amazônia. A gente tem um pouquinho de petróleo na Amazonas, então se a gente tem um petróleo, a gente tem um pouquinho de gás também. Só que a nossa principal a maior parte do gás que a gente utiliza vem da Bolívia. A gente importa da Bolívia, né? E representa 9% da energia brasileira. Aqui só mostrar algumas coisinhas importantes de se falar. A Bolívia até 2007. Nossa, quando que o Evo ganhou na Bolívia? Acho que foi 2007. Ai, deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui. Então eu não vou achar. Enfim. De 2000 a 2010, antes de 2010, vamos arredondar para 2010. Antes de 2010, a gente comprava um gás muito barato da Bolívia. Barato assim, é preço de banana. E depois, com o Evo Morales ganhando as eleições lá, ele vai e fala assim, não, vocês não vão pagar só isso não, vão ter que pagar mais caro. Então vai ter todo um processo de renegociação através da Petrobras com a Bolívia para a compra desse gás. Tanto que antes o gás era completamente barato, não sei, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, que em Belo Horizonte não chegou muito não, mas antes dessa época tinha muitos carros que estavam fazendo essa troca em vez de usar a gasolina, começar a utilizar o gás, né? O GNT, GV, GNV, enfim, eu esqueci a sigla do gás. Que eles utilizaram, aí eles teve um grande número, virou um comércio gigantesco da troca desse gás, da troca da gasolina tradicional e do álcool para esse gás. Inúmeros carros fizeram essa troca, colocava aqueles tambor de gás gigante na porta-mala do carro, né? Para reservar o gás. Enfim, no Rio de Janeiro eu vi que se tornou até um problema, porque depois com a entrada do Evo Morales no poder lá, ele barrou o preço, começou a cobrar mais caro, tanto que hoje em dia você nem vê. Você vê um tanto de. Tem vários carros até hoje por aí que fizeram essa troca, tipo, pagavam muito caro, porque teoricamente compensava bastante, mas aí depois o gás ele começou a ficar muito mais caro. Mas enfim, a gente importa principalmente da Bolívia, né? Essa linha verde aqui chama Gabsol, Gasol, né? Gasbol é o gás da Bolívia, que é um gasoduto, né, que a gente chama, que chega primeiramente em São Paulo, aí de São Paulo a gente vai ter um deslocamento para as outras áreas. Aqui em Betim, para quem
quem já passou ali na frente da fábrica da Fiat já deve ter visto. Tem uma fábrica, tem uma estrutura gigantesca ali, que é onde chega o gás de Belo Horizonte. Não é Belo Horizonte, né, gente? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Aqui, ó. Essa aqui é a fábrica da Fiat, né? Cadê o trem de gás? Aqui, não é? Ih, gente, onde que é? Agora eu me perdi. Dava pra você ver uns tonel gigante redondo. Mas, na verdade, a Fiat é isso aqui, né? Bem, enfim. Fica ali do lado da fábrica da Fiat. Em Betim, eu não achei que não achava tão rápido. O gás que chega aqui em Belo Horizonte chega primeiro ali e dali vai distribuindo, né? A Viviane, né, perguntou para que a gente utiliza esse gás. A gente pode utilizar no carro. Antigamente se utilizava mais, hoje em dia eu desconheço algum carro que usa esse tipo de energia para se locomover, mas há 20 anos atrás, 15 anos atrás, de 20 a 15 anos atrás se utilizava bastante, né? Mas teve esse problema aí com o Evo Morales, que ele a gente acha que só os países super desenvolvidos que exploram os países menos favorecidos, mas o Brasil faz a deles também de vez em quando. O que o Brasil pagava era injusto, né? Aí o Evo chegou e falou, não, você tem que pagar mais caro. Realmente, a gente faz uma exploração ali com a Bolívia. Mas enfim, a gente pode utilizar no transporte de carros, né? No transporte de maquinários. Hoje em dia eu desconheço algum que use, mas é possível. No gás da sua cozinha, o gás natural. O que mais? Foi tanta coisa. A gente pode, nas fábricas, né? Acho que na indústria é o principal exemplo, né? É, a indústria, aqueles tonéis gigantescos de gás, né, para queima, ou então para colocar algum tipo de maquinário específico. Enfim, a gente utiliza para bastante coisa, né? Mas eu acho que o mais próximo da gente é no gás de cozinha, é o gás natural. Aí só para a gente ver uma aqui, os gasodutos do Brasil inteiro, né? Tem uns que estão em operação, os amarelos estão em estudo, né? E a gente sabe que tudo está em estudo no Brasil vai demorar se for fazer. Tem os rosinhos que estão em implantação, que estão fazendo, e os laranjinhas são a interligação Sudeste-Nordeste. Gente, acho que ia entrar uma pessoa para falar alguma coisa, essa pessoa entrou aqui, tinha um anúncio para dar. Isso, João, GLP, esse é o nome do gás, GLP. Como eles transportam esse gás? É através dos gasodutos que eu estou mostrando aqui. Já você perguntou antes, né? Esse bagulho explode, professor? Calma. Os carros que usam gás, se tiver vazamento, o carro explode. Então, gente, a explosão, ela vem provavelmente, ela tem que ter o gás, obviamente, e tem que ter algum tipo, alguma queima ali próximo. Ou seja, o gasoduto, ele é completamente lacrado, né? Tem toda uma preocupação por isso, não pode. Aí, ó, o menino que vai falar alguma coisa entrou aí. Peraí, Samuel, só terminar aqui meu raciocínio. Você precisa de quanto tempo, Samuel? Bem, enfim. Pode explodir? Pode, mas nunca aconteceu. Então, assim, tem toda uma segurança por trás. Não acontece fácil, assim, né? Precisa ter um tipo de fogo ali. E tem toda tecnologia e inteligência envolvida por trás. Se tem algum vazamento, algum ponto, vai ter as cabinezinhas eu não sei de quanto tempo, né, de qual distância, mas vai ter alguns controles, algumas estações de controles que tiver algum vazamento, eles vão ali na hora. Se vazar só um pouquinho ali, por pouco tempo, não tem problema. Aí eles descobrem que tem um vazamento, eles vão lá, tira, cobre o vazamento, enfim. Eu desconheço alguma vez que algum gasoduto explodiu. A gente tem casos no Rio de Janeiro, né, há muitos anos atrás. Nossa, tem tanto tempo aquilo que até combina com o que perguntaram já na aula, que os bueiros explodiam, né? Os bueiros explodiam, mas era mais voltado aos gases dos gasodutos, né? Que no Rio de Janeiro se utiliza bastante gás para inúmeras funções, né? Principalmente na indústria. E na época, eu até falei com vocês na época em carros, né? Ainda deve ter um carro ou outro, mas teve uma época que bombava, quase taxista, por exemplo, todo taxista usava. O GNT, já falaram, eu já esqueci já de novo. Então, acontecia algumas explosões, né? Tinha o acúmulo desse gás, algumas estações, todas as estações de gasoduto ficam debaixo da terra, e elas podem coincidir com o esgoto, né?
Em São Paulo tem bastante esses gasodutos também. Então pode acontecer. No Rio de Janeiro, durante uma época, teve algumas explosões embaixo da terra que sobressaiu pelo que saiu pelo bueiro, acabou matando algumas pessoas. Mas tirando isso, eu desconheço outros outros casos. E no caso do Rio de Janeiro foi mais responsabilidade da prefeitura, né? O que estava acontecendo lá. Não era por causa dos gasodutos em si. Os gasodutos chegavam lá tranquilamente. Era a prefeitura que mal administrava o quanto chegava ali dentro. Enfim. Em G, a gente tem as reservas de gás, né? E a principal, né? Essa da Bolívia que vem para o Brasil. Vou mostrar rapidinho aqui que ele tem um anúncio para dar. Esses são os maiores produtores de gás, né? Em marrom são os primeiros, né? A gente tem aqui os Estados Unidos, o Canadá, a Rússia. Em vermelho a gente tem aqui o Brasil, então a gente produz bastante gás junto com a Índia, com a China, com a Austrália. É... Isso aqui é Marrocos, qual que é isso aqui? Enfim, Egito, enfim. Arábia Saudita. E depois, não vai dar tempo não. A próxima aula eu vou falar de energia nuclear com vocês, então aí a gente encerra isso de vez. Com alguma dúvida? Tá, o Samuel, ele. Deixa eu só ler aqui. GLP, isso é. GLP, eu sempre esqueço. Como transporte gás através dos gasodutos? Os bagulhos podem. É possível mesmo? Muito difícil. Os carros que os gás tiver um vazamento, o carro explode. Então, como eu falei, só se tiver um vazamento não é responsável por explodir. Tem que ter um vazamento, tem que ter uma fonte ali de calor, que seja de calor, um curto, não sei, um isqueiro, enfim. Só de vazar não é o suficiente para ter uma explosão. Precisa de um segundo ali que é a energia, o calor, né? Tá, nenhuma dúvida, Samuel, fica à vontade. Samuel vai dar um recadinho aí pra vocês, gente, do cursinho, enfim, ele vai falar com vocês. Então, tudo de bom pra vocês e até semana que vem. Obrigadão, Gabriel. Tá dando para me escutar? Minha internet está um pouco instável.